Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Quem matou John Kennedy? O que vocês acham? Enfim, dentre as inúmeras teorias da conspiração, né, teorias conspiratórias, o Donald Trump anunciou que ia abrir os arquivos, abriu, né? Muitos pesquisadores do assunto foram lá e estão lá até hoje pesquisando, ver se acha alguma coisa, são milhares de páginas. Dentre a abertura desses arquivos aí tem informações, muitos arquivos a respeito da morte do John Kennedy, mas, todavia, contudo, entretanto, nada de novo foi, pelo menos nada de novo contundente foi achado desses arquivos que foram abertos, né? A não ser para alimentar mais ainda as inúmeras teorias da conspiração que tem a respeito, que pairam a respeito aí da morte do John Kennedy. Então vamos lá. O que a gente sabe da morte do John Kennedy, né? Que foi oficialmente, que o governo norte-americano oficialmente alegou que foi feito o disparo de fuzil que matou o John Kennedy foi feito pelo Lee Oswald. O Lee Oswald é um ex-militar norte-americano que morou alguns anos na União Soviética e que não teria nada por trás, né? Uma ordem, né? Nenhuma instituição, nenhum país por trás que desse ordem, que tivesse dado suporte ao Lee Oswald, né? E, estranhamente, 2 dias após, né, depois que o Lee Oswald já tinha sido preso, 2 dias após a morte do John Kennedy, ele é morto ao vivo por um dono de uma boate lá que, né, é mais que réu confesso, né, foi um flagrante ali. Ele é o Jack Ruby, que era dono de uma boate em Dallas, tinha ligações com a máfia, né, de acordo com o governo norte-americano, com a máfia italo-americana, e ele teria ido lá e efetuado os disparos e matado o Lee Oswald. E também que não teria conexão um crime com o outro, né, que simplesmente o Jack Ruby foi lá e quis matar na frente de todo mundo ao vivo lá o Lee Oswald e matou. Sim, bem estranho, né? Bem estranho também. Mais estranho do que o Lee Oswald ter matado o John Kennedy foi essa morte aí do Jack Ruby. O Jack Ruby ter praticado esse assassinato aí também não tem, né, não faz nenhum sentido. Então, assim, por mais que tenham inúmeras teorias da conspiração, né? E dentre elas a que faz mais sentido é que a União Soviética e o governo cubano teria tido alguma influência sobre o Oswald ali, tido algum suporte, né, algumas informações precisas, tanto que semanas antes do assassinato o Lee Oswald foi na Cidade do México, foi nas 2 embaixadas, né? De acordo com o governo americano, ele teria tentado um visto, tanto da União Soviética como para Cuba, mas foi negado o visto, ele acabou voltando lá para Dallas. Mas assim, essa é uma teoria, né? Ou seria por ordem do governo cubano, ou por ordem do governo soviético, ou, né, um convênio entre Cuba e a União Soviética que estaria por trás da morte de John Kennedy. E a outra que eu acho particularmente também bem plausível é que a máfia italo-americana teria cometido o assassinato. Por que, Léo? A máfia italo-americana, né, teria cometido o assassinato? Durante o governo do John Kennedy, ele fez uma perseguição contra a máfia italo-americana. Ele tinha, sei lá, ele e o irmão dele, né, o Robert Kennedy, tinham eles tinham uma vontade muito grande de varrer a máfia para fora dos Estados Unidos ali. E eles realmente causaram muito prejuízo, perseguiram, né, inúmeros integrantes da máfia. E a máfia teria motivo, né? Eles perderam muito dinheiro, teria motivo, estavam sendo perseguidos pelo governo, eles teriam motivo. Tanto que quem matou o Lee Oswald foi esse dono de boate aí, que era da máfia, né? Tinha alguma ligação com a máfia, então faz total sentido. Mas quando foram abertos os arquivos agora e os pesquisadores foram pesquisar os arquivos que foram abertos, deve ter mais coisa aí, e eu acredito que sim, porque eu não acho que essa explicação é suficiente. Eu e a maioria, por mais que
Eu particularmente não sou muito afeito à teoria da conspiração. Eu tenho que concordar que não tem como não conspirar, né? A respeito da morte do John Kennedy. Mas o que foi assim, me chamou a atenção, que foi aberto, que eu não sei quem que chegou aqui, que teve acesso a essas páginas, eu sei que foi publicado, estava dentre esses arquivos um oficial de inteligência do exército norte-americano, que um dia depois do assassinato, ele fugiu de Washington, ele ocupava um cargo em Washington, fugiu de Washington para a casa de um amigo. Na casa desse amigo, ele afirmou que ele sabia que o John Kennedy tinha sido morto por um grupo da CIA, que esse grupo praticava inúmeros crimes, né, transnacionais, com armas e tráfico de drogas e tal, e que segundo esse oficial de inteligência, o John Kennedy teve acesso a uma denúncia, né, desse grupo e ia fazer alguma coisa a respeito, e esse grupo foi lá e assassinou o John Kennedy. E que esse oficial de inteligência teria afirmado, esse amigo dele, que ele correria risco de vida, que ele estava pensando até em sair do país. Mas enfim, meses depois, ele foi encontrado em Washington, morto no apartamento dele. O laudo oficial foi um suicídio, só que, assim, para a estranheza das pessoas que eram próximas a esse oficial de inteligência, ele estava com um tiro, né, atrás da orelha aqui do lado esquerdo. E assim, um tiro atrás da orelha para cometer suicídio já é meio estranho. E o mais estranho é que o oficial era destro, né? Então, só piorou ainda mais, né? Então é isso aí, minha gente. Não foi dessa vez, só alimentou ainda mais aí os que são afeitos aí ao assunto, né? Que já estudaram, já leram algum livro a respeito. Teve até um filme a respeito da morte do Kennedy aí, com algumas possibilidades. Mas é isso aí. E você, o que você acha? Quem matou o John Kennedy? Coloca aí, comente aí. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Deus ilumine a vida de cada um de vocês.